Olá, pessoal. Bom dia. Vamos começar nossa aula de hoje. Deixa eu avisar no WhatsApp, pessoal, que que a gente já está ao vivo. Vou avisar o pessoal no grupo, tá? Vamos lá. Avisando aqui, pessoal. Ok. Alô, alô. Aguardando aí o pessoal entrar, gente, tá bom? Vão chegando aí. Oi. Gente, dá um oi para mim aí, quem tá ao vivo para ouvir vocês. Bom dia, gente. Vamos chegando. Tô aguardando aí um pouquinho só para ver se o pessoal chega, tá? Mas a gente não vai atrasar muito não, porque a gente tem o nosso horário certinho, né? Só vamos aguardar uns minutinhos para ver quem tá pretendendo assistir ao vivo. Eu acho que a aula vai ficar gravada, tá bom? Eu acho que a gente pode deixar gravado, quiser assistir de novo, ou o pessoal que não pode ir ao vivo pode assistir depois, tá? Vamos chegando aí. Gente, como a gente está usando essa. Oi, bom dia! Como a gente está usando essa plataforma aqui, StreamYard, eu não consigo ver aqui pelo aplicativo o nome de vocês, quem está falando. Então, coloca o seu comentário e coloca o seu nome do lado. Então, coloca assim, bom dia, aí põe seu nome, para eu saber quem é que está falando. Tá bom? Pode ser? Ah, eu abri aqui o Facebook também, eu estou usando o celular e o computador, então aqui no computador eu consigo ver. Mônica tá aí, Mônica Henriques, a Bia tá aí, oi, bom dia, a Eliane Américo, bom dia, ok. Então tá, gente, nós já deixamos passar 5 minutinhos para o pessoal aparecer, né? Hoje a nossa aula, vocês já viram aí o tema? Histórias da Bíblia. Nós vamos falar um pouquinho, vamos usar essas 2 horinhas que nós temos para conversar um pouco sobre as histórias da Bíblia. Vocês sabem que a história funciona como um bom recurso didático, então é importante a gente reservar um tempo aqui das nossas aulas para falar sobre as histórias da Bíblia, tá? A Bíblia, assim, 70% da Bíblia são histórias, né? Então a gente tem que perceber a importância da história, das histórias, das narrativas no processo de ensino, para você ver que Deus escolheu esse recurso didático para nos ensinar, né? A Bíblia é o nosso manual de instruções, ela serve para nos ensinar, para nos corrigir, e 70% dela é feita de narrativas, de histórias. E a gente vê no Novo Testamento também que Jesus, ele também adotou esse método de ensino, diz a Bíblia que sem histórias Jesus não ensinava. Ele usava, então, as histórias, ele criava as histórias, as parábolas,
Então, é importantíssimo a gente conversar sobre isso, porque no nosso Ministério com Crianças, com certeza, nós vamos usar as histórias para ensinar, ok? Amém? E é importante a gente trabalhar aqui. Hoje é o nosso último dia de aula, né? E deixa eu avisar aqui que só vai fazer o trabalho que eu vou passar quem precisa de complementar horas, tá bom? Essa foi a recomendação da professora Mônica, que quem está precisando complementar horas aí para concluir o curso, vai fazer o trabalhinho que eu vou passar. É um trabalhinho simples, tá? Tranquilo, muito gostoso de fazer. E quem já está ok com as horas não vai precisar entregar o trabalho, tá bom? E então o assunto é histórias da Bíblia. E vocês estão vendo aí, ó, o primeiro slide, as histórias maravilhosas na Bíblia. E é possível conhecer as histórias da Bíblia sem conhecer a história da Bíblia. Perceba aí que a gente colocou histórias no plural com H minúsculo e a história no singular com H maiúsculo. Então, a gente pode já entender aqui no primeiro slide que a Bíblia tem várias histórias, né, que servem para apresentar a história que está de pano de fundo por trás da Bíblia. É muito interessante a gente reforçar isso aqui hoje, na aula de hoje, né, que a Bíblia tem uma história que fica por trás. E, na verdade, então, a Bíblia toda, ela se resume em apenas uma história, né? O que que a Bíblia quer mostrar para mim, para você, para as crianças? Tudo que vocês quiserem comentar aí, tá, gente? Por favor, comentem, porque a nossa aula é, assim, interativa, tá? Cada um de vocês, com certeza, vai ter opinião, vai ter alguma coisa para falar. Vai colocando aí, porque eu quero muito, 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 assim, ver a participação de vocês, tá? Então, alguém de vocês aí já sabe, já está entendendo bem, já sabe qual seria essa história com H maiúsculo, no plural, que fica de pano de fundo por trás das histórias com H minúsculo, no plural, qual seria essa história que está por trás? Se alguém já quiser participar aí, opinar, colocar aí, comentário, pode colocar, tá bom? E enquanto isso, nós vamos para o segundo slide. O que nós precisamos fazer com a Bíblia? Vamos aproveitar e falar da importância da Bíblia, né? Eu coloquei vários verbos aí que precisamos crer, acreditar, né, na Bíblia, que é a palavra de Deus. Devemos ler a Bíblia, estudar, devemos aprender, memorizar, meditar, obedecer, ensinar, amar a Bíblia, aplicar, compartilhar, compreender, citar a Bíblia, usar a Bíblia, guardar, defender. E aí eu coloquei 3 pontinhos aí de reticências para você completar essa lista de verbos, que eu separei alguns verbos, mas você pode completar os verbos aí, o que que a gente deve fazer com a Bíblia, tá? Mas, ó, esse não é o trabalho, a tarefa não, tá? É só uma sugestão de você mesmo aí completar essa lista de verbos. Vamos lá para o outro slide. Enquanto isso, eu aguardo aí o comentário de vocês. Qual é a história da Bíblia que está por trás das histórias? Quem colocou aí, cheguei? Quem chegou agora, gente? Curiosidade, deixa eu ver aqui no Facebook. Cheguei. Vandelice! A paz, bom dia, seja bem-vinda. Então, alguém já comentou aí o amor de Deus. Deus é amor, amém. Mas não seria só isso, a história que está por trás do pano de fundo, não. Vamos lá, vamos ver se alguém acerta. Esse slide aí é interessante, coloquei o título do slide, Revirando as Coisas. Deixe que a Bíblia fale sobre Deus. Por que que eu coloquei revirando as coisas? Porque é necessário a gente que está interessado, né, em ensinar a Bíblia para as crianças, mudar um pouquinho aí o senso comum das pessoas que estudam a Bíblia. Nós temos vários irmãos nossos, né, da mesma fé, que nasceram na família de Deus, e todo mundo ama a Bíblia, estuda a Bíblia. Mas, assim, geralmente as pessoas, quando vão estudar a Bíblia, elas abrem a Bíblia e falam assim, deixa eu ver o que que Deus vai falar sobre mim, o que que Deus quer falar para mim. Então, eu coloquei assim, vamos inverter as coisas. Quando a gente for estudar a Bíblia,
Nós devemos estudar a Bíblia para saber mais sobre quem é Deus, e não para falar sobre mim. Mas a Bíblia é um livro que fala sobre Deus. Amém? Eu tenho que estudar a Bíblia para eu conhecer mais a Deus. E isso já bastaria. Só que acontece algo incrível e maravilhoso, que é quando a gente conhece mais a Deus, o que que acontece? Naturalmente, consequentemente, a gente aprende mais sobre nós mesmos. Então, é verdade que a Bíblia revela muito sobre nós mesmos, mas ela é um livro que fala sobre Deus. E a consequência é que quando nós aprendemos mais sobre Deus, nós aprendemos mais sobre quem nós somos, né? E quanto mais a gente conhece, por exemplo, a santidade de Deus, alguns atributos de Deus, mais nós vamos entender a nossa natureza pecaminosa, a nossa distância de Deus. Então, é muito importante nós buscarmos estudar a Bíblia para conhecer mais a Deus, e a consequência vai ser que nós vamos entender mais quem nós somos. Vamos lá para o outro slide. Eu peguei isso aí de um livro que eu estava lendo sobre a Bíblia. Eu gosto muito de usar livros que falam sobre a Bíblia, né? Alguém acertou e colocou o plano da salvação. Vandelice! Isso! Olha, as verdades fundamentais do Evangelho, que a gente conhece também como plano da salvação, que são 4 pontos, né, específicos. A Bíblia toda, ela se resume nesses 4 pontos, nessas 4 verdades fundamentais que nós chamamos o plano da salvação. E é exatamente isso que está dizendo nesse slide, que eu tirei de um livro que eu estava estudando, lendo, um livro que fala sobre a Bíblia e como a gente deve estudar a Bíblia. E no livro está escrito isso, ó, a Bíblia possui 4 funções e propósitos principais. Ela nos fala como Deus é, ela nos fala como nós somos, ela nos fala sobre a resposta de Deus ao nosso problema de pecado e mostra o que Deus fez, e a Bíblia nos fala sobre o que Deus quer que façamos. Então vamos lá, resumindo a Bíblia, né? A Bíblia, resumidamente, ela quer fazer o quê? Ela quer nos falar como Deus é, ela quer nos falar como nós somos, ela nos fala o que Deus fez e ela fala o que Deus quer que nós façamos. Então, sintetizando a Bíblia, ela tem essas 4 funções e propósitos principais. Que se a gente for analisar bem, é justamente o plano da salvação que está aí, né? São as 4 verdades fundamentais do Evangelho. A gente começa a evangelizar uma pessoa falando sobre Deus, a pessoa de Deus, né? Que tem vários atributos, são as características de Deus que revelam quem Ele é. E existem 3 atributos principais, que você sabe muito bem. O primeiro atributo que a gente deve mencionar sobre Deus quando a gente está evangelizando alguém, e principalmente as crianças, a gente deve apresentar Deus como Criador, né? Porque a primeira coisa que a Bíblia fala sobre Deus é que Deus é o Criador. Se a gente abrir a Bíblia no livro de Gênesis, no primeiro livro, né, no primeiro capítulo, no versículo 1, diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, a primeira coisa que a gente fala sobre Deus é que Ele é o Criador. Depois é o amor de Deus, em segundo lugar, em terceiro lugar, a santidade de Deus. Né? Quando a gente conhece pelo menos esses 3 atributos de Deus, nós já podemos reconhecer o nosso pecado. Então, o segundo ponto da mensagem da salvação, a segunda verdade fundamental do Evangelho é a questão do pecado. E nós temos que estudar mais sobre a doutrina do pecado e tal, e com simplicidade, explicar isso para uma criança ou para um adulto na hora do evangelismo, da evangelização. Mas mesmo depois que a gente se converte e que a gente tem crianças salvas no nosso grupo, a gente deve continuar reforçando essas verdades, ampliando um pouco, né? Porque a gente tem muito para falar sobre Deus. Não apenas que Ele é o Criador, que Ele é amor, que Ele é santo, mas temos outros atributos para estudar sobre Deus. Aí é o discipulado, é o ensino para a criança salva, né? Temos muitas coisas para falar sobre pecado, mas na hora da evangelização, apenas o básico, né? A definição de pecado, exemplos. Depois, o terceiro ponto aí é a gente falar o que Deus fez por nós. Então, seria a pessoa e a obra de Jesus. Quando Deus envia, então, o Salvador, a gente tem que falar sobre Jesus, quem é Jesus, e temos que falar o que ele fez, da obra de Jesus, a morte e a ressurreição. Mas a gente tem muitas coisas para falar sobre Jesus, então, isso seria depois que a criança recebe a Jesus como Salvador, a gente continua falando sobre ele. Jesus tem uma biografia linda, maravilhosa. Jesus é a pessoa mais extraordinária que viveu nesse mundo. Tem muita coisa para a gente compartilhar
sobre a vida de Cristo para as crianças, mas na hora da evangelização apenas o fundamental. E o quarto ponto que a gente chama, no plano da salvação, o quarto ponto seria a apropriação, é a questão de tomar posse da salvação, aí vem a questão do convite, do apelo que a gente faz. Sempre que a mensagem da salvação é exposta, nós devemos fazer um convite, um apelo, e a Bíblia, ela nos fala sobre o que Deus quer que nós façamos, existe a nossa parte também. Então, quando a gente evangeliza uma criança, a gente expõe as verdades fundamentais e diz para ela o que Deus quer que ela faça, né, que é receber Jesus como Salvador. Então, vamos lá para o outro slide. Segunda coisa que a gente deve revirar aí, que a gente deve pensar ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, né? Deixe que a mente transforme o coração. A maioria das pessoas, quando vai ler a Bíblia, estudar a Bíblia, elas querem uma mensagem que fale ao coração. Mas é muito bom a gente pensar que deixe que a mente transforme o coração. A gente tem que ser alcançado na nossa mente também. E é importantíssimo isso que a gente está fazendo aqui, né? Compreender, entender como a Bíblia funciona, como ela foi pensada, né? Quais são os propósitos principais, o que está por trás de cada história. Isso é importantíssimo. Então, a mente transforma o coração. A Bíblia fala muito sobre a importância do coração, né? Existe a necessidade da transformação do coração. Tem vários textos, vários versículos que vão dar base para isso, para a gente. Eu costumo fazer, gente, uma vez por ano, um seminário para líderes de crianças que é sobre o coração. É até muito bonito para decorar o ambiente, fica cheio de coração, lembrança. A gente que é mulher, a gente gosta, né? Lembrancinhas de coração, a gente fala sobre a importância do coração, de alcançar o coração das crianças, a importância do coração do líder e tal. Mas a Bíblia também fala muito da mente, gente, dos nossos pensamentos, da nossa mente. Então, a verdade é que a gente pode revirar as coisas, tá? E não pensar tanto como o senso comum aí, que busca uma palavra para o coração, mas vamos procurar entender, compreender, pensar e deixar que os nossos pensamentos transformem o nosso coração. Amém? Então, pode passar aí o outro slide. Outra coisa para a gente revirar, né? Vamos revirar as coisas. Aliás, é uma síntese aqui do que a gente falou, né? Primeira coisa que a gente deve revirar é Deus antes de mim. Então, procurar ler a Bíblia para conhecer mais a Deus, e não ler a Bíblia para que ela fale logo algo sobre você. A Bíblia é um livro que fala sobre Deus. E revirar as coisas, a questão da mente antes do coração. Né? Não buscar ler a Bíblia para a Bíblia falar o seu coração, mas vamos compreender, e essa nossa compreensão vai transformar o nosso coração. Pode passar. Aí eu coloquei rapidamente, a gente não vai ter tempo hoje de falar de cada ponto, mas eu achei isso daí no livro que eu li da editora Fiel, sobre o estudo da Bíblia. Depois eu coloco para vocês a sugestão desse livro, porque o livro é muito interessante, que fala sobre como estudar a Bíblia, como interpretar e como aplicar. E eu achei bem interessante, porque o livro está bem de acordo com tudo que eu aprendi, tudo que eu tenho ensinado também para os líderes de crianças. E, na verdade, é um método que os americanos usam muito, né? Os americanos, eles são muito sistemáticos, e nós temos muito para aprender com os americanos, a questão de sistematizar as coisas, de criar processos, né? E eles são muito práticos, por isso eles alcançam tantos resultados, né? Na cultura que eles têm, tudo. Então, a gente tem muito para aprender com eles. E os americanos, que foram nossos pais na fé, né? Foram eles que trouxeram o evangelho para o Brasil. Então, eles estão muito na nossa frente em relação a como estudar a Bíblia, etc. Então, tudo que a gente recebeu aqui da verdade sobre Deus e tal, foram os americanos que trouxeram, né, gente? O Brasil teve uma influência inicial aí do catolicismo, né? Quando descobriram o Brasil, fizeram logo uma missa, né? Trouxeram lá os católicos, os portugueses trouxeram o catolicismo para o Brasil, depois trouxeram os africanos, que trouxeram outras crenças, outras religiões, e depois os americanos chegaram aqui
e falaram a verdade para a gente, ensinaram a Bíblia, e começou, então, o cristianismo protestante no Brasil. Então, eles têm muito para nos ensinar em tudo, né, que eles estão na nossa frente. Aí, eles nos ensinam muito em relação a como estudar a Bíblia e como aplicar a Bíblia, né, a nossa própria instituição, a Faculdade Teológica Batista, o Seminário Batista do Sul do Brasil, aquela propriedade ali que os batistas têm na Tijuca, né, foram os americanos que construíram aquilo, e a maioria das igrejas tradicionais, né, as batistas, presbiterianas, congregacionais, foram os americanos que fundaram. Então, essa maneira correta de estudar a Bíblia, os americanos nos ensinam, tem poucos livros, assim, por autores brasileiros que ensinam isso, então a gente tem que buscar mesmo os autores americanos. A APEC trouxe para o Brasil, né, essa metodologia de como estudar a Bíblia, então, muito legal essa informação, né, que, assim, muitas vezes os professores de criança são os que estão ensinando a Bíblia, assim, de uma maneira muito apropriada, adequada, por causa dessa influência da APEC ter trazido para o Brasil essa metodologia, e eu conheço vários pastores de adultos que pregam usando a metodologia, já, você vendo uma pessoa pregar, você já identifica que ela está usando aquela metodologia do processo correto de interpretação da Bíblia, de observação, de aplicação. E o pessoal que fez curso da PEC e tal, e que tem contato aí com a gente, o IMC também, a gente usa essa metodologia americana, a gente consegue perceber quando uma pessoa está pregando e está usando essa técnica, essa metodologia correta de como a gente deve estudar e como devemos aplicar a Bíblia, tá? Pode passar aí, esses 5 P's são interessantes, mas a gente não vai falar cada um deles, mas nós temos que estudar a Bíblia com propósito, com paciência, tal, aqueles 5 P's aí são importantes. Eu queria falar com vocês hoje também sobre a importância da mensagem bíblica numa programação para crianças. A gente conhece, assim, vários componentes importantes que podem fazer um programa legal para as crianças. Existem dinâmicas, existem histórias interessantes, inclusive as histórias missionárias, que também são muito interessantes. Mas deixa eu te falar aqui uma coisa. Um bom líder de crianças, ele deve, acho que é uma habilidade básica, né, do líder de crianças, é ele saber planejar e executar um bom programa para crianças. Programa, vamos entender assim, qualquer encontro nosso com as crianças. Hoje, na situação que a gente está atual, seria até pela internet, né? Um culto online para as crianças, uma live para as crianças. Mas vamos falar do culto infantil, da EBD, de um acampamento para crianças. Qual é o programa que vai ser feito, né? Então, um bom líder, ele sabe planejar um bom programa e ele sabe executar esse programa que ele mesmo planejou. Gente, para a gente ocupar bem o tempo com as crianças, e a gente tem que saber que cada minuto conta, cada minuto do programa conta, a gente tem que saber aproveitar bem o tempo, não deixar muito tempo ocioso, aproveitar bastante o tempo para as crianças aprenderem. A mensagem bíblica, ela ocupa um lugar de muita importância num programa para crianças, tá? Existem outros componentes importantíssimos também. Nós levantamos a bandeira de todos esses componentes importantes. Eu levanto a bandeira, por exemplo, dos cânticos, né, que a gente tem que cantar com as crianças. Eu levanto a bandeira do período missionário, nós temos que falar de missões, transmitir a visão missionária para as crianças. Eu levanto a bandeira que é muito importante memorizar um versículo na hora do nosso encontro com as crianças, mas é a bandeira da oração, né? Nós temos que não só orar pelas crianças, mas orar com as crianças, na hora do culto, na hora da programação. Então, a oração também vai ser um componente do programa, né? E a gente também tem que ensinar as crianças a orar, claro, elas não vão orar só ali com a gente, mas as crianças salvas devem ter uma vida de oração. Mas a parte mais importante do programa continua sendo a mensagem bíblica. A oração é importante porque nós falamos com Deus, mas a mensagem bíblica é mais importante porque é Deus falando conosco. Então, cada componente do programa ocupa o seu lugar, né, de importância, mas cada componente do programa alcança um objetivo diferente um do outro.
Então, a gente não pode substituir um componente pelo outro. Por exemplo, hoje não vai ter mensagem da Bíblia, mas vai ter uma outra história. Eu vou substituir a mensagem bíblica por uma dinâmica. Eu vou substituir a mensagem bíblica por uma história missionária. Tal, ok. Mas a gente tem que saber o que a história missionária alcança, a mensagem bíblica alcança outro objetivo. Então, fazendo essa análise, né, do alcance, dos objetivos, dos resultados, a mensagem bíblica realmente se torna a parte mais importante do programa, tá? Então, a gente tem que continuar estudando essa questão de preparar boas mensagens bíblicas para as crianças. Vai comentando aí, pessoal, vocês pararam de comentar, eu tô aqui sozinha, vocês estão comigo aí. Vou aguardar o comentário de vocês, tá bom? Pode passar aí o slide para mim, para eu ver. A importância da mensagem bíblica, né? Então, pode passar aí várias vezes, que a gente colocou algumas frases e tal, ela é única, nada pode substituir. A Bíblia é a palavra de Deus para o coração do ser humano, do homem, da mulher, da criança. Talvez seja o único alimento espiritual que muitas crianças recebem, a fonte é você, né? A criança não tem alimento espiritual vindo do pai, da mãe, de qualquer outra pessoa. E a mensagem bíblica deve ocupar a maior parte do programa, do período de aula, ou da live que você vai fazer. A gente tem que dar importância para essa mensagem bíblica. Mas para a gente dar essa devida importância para a mensagem bíblica, nós temos que ser capazes de apresentar uma boa mensagem bíblica, né? Pode passar. Antes da boa apresentação, vem a boa preparação, né? Para a gente apresentar uma boa mensagem, a gente tem que preparar uma boa mensagem, tá? E o que é mais difícil, na verdade, é a preparação, tá? Se você se prepara bem, a apresentação fica muito mais fácil, ok? Então, o nosso objetivo é apresentar a mensagem, mas a gente deve se esforçar em saber como preparar as mensagens. Gente, nessas 2 horinhas que nós temos só, porque a aula aqui é de 9 às 11, não dá para a gente explorar todo esse assunto, mas eu vou dar um cursinho, um curso livre, né, no mês de setembro, sobre as histórias da Bíblia, e eu pretendo falar sobre cada história da Bíblia, desde o Gênesis ao Apocalipse. Eu separei as melhores histórias da Bíblia para a gente comentar com calma cada história. Então, vamos falar de Adão e Eva no jardim, vamos falar sobre a narrativa de Caim e Abel, vamos falar sobre Abraão, vamos falar sobre Moisés, vamos passear o Velho Testamento, depois vamos para o Novo Testamento, falar sobre os milagres de Jesus, as parábolas, como preparar e apresentar mensagens bíblicas para as crianças através dessas histórias da Bíblia. Vai ser muito interessante e eu acho que vocês todos aí, vocês vão gostar e aproveitar bastante esse curso, tá? Eu vou dar uma aula gratuita no Facebook mesmo, assim, dia 28 de agosto. Depois vocês podem falar comigo quem se interessar. Então, dia 28 de agosto você assiste uma aula inaugural e depois você faz o curso que a gente dividiu em 4 módulos, tá bom? Pode passar aí o slide. Pode colocar os slides menores e eu maior, porque eu não quero dar tanta importância para os slides, mas eu quero mais, assim, falar, conversar aqui com vocês, e os slides ficam aí só para nos orientar o que a gente tem que falar. Então, eu estava falando com vocês da importância da preparação. Na verdade, a preparação garante uma boa apresentação, e a gente precisa dar essa importância, né, para a preparação, que a gente vai alcançar os resultados com uma boa preparação. Deus vai honrar o nosso preparo, e tem uma frase de Benjamin Franklin, que eu gosto bastante, está aí nos slides também, não sei se é o próximo slide, mas eu coloquei isso, que eu coloquei a frase aí de Benjamin Franklin. Gente, quem falha na preparação se prepara para falhar. Então, a gente tem que dar atenção devida para nosso preparo, para nossa preparação. E a questão do preparo é bem complexo, né? O que é um preparo? O que é um líder preparado? É bem complexo, não é uma coisa só, é uma junção de várias coisas. Então, nós temos que preparar a nossa mensagem, preparar o material que a gente vai usar,
preparar o ambiente, e o ambiente também não é uma coisa só, existem vários tipos de ambiente, o ambiente físico, o ambiente espiritual. Então, o líder, ele é responsável por preparar o ambiente, e o ambiente espiritual a gente prepara com oração, né, antes, durante, depois. Então, é muito legal essa frase, essa única frase aí de Benjamin Franklin, quem fala na preparação se prepara para falar, tem muita coisa para a gente falar disso daí, né, os tipos de preparo do líder, mas hoje nós estamos falando aqui sobre a questão da mensagem que nós temos que passar para as crianças, a mensagem bíblica, como que nós podemos nos tornar mais eficientes na comunicação. Olha, cada vez mais a habilidade na comunicação é uma habilidade muito assim requerida, uma habilidade reconhecida, uma habilidade que a gente vai precisar realmente se tornar cada vez mais habilidosos, tá? O crente, nós, os cristãos, temos que nos tornar mais habilidosos na questão da comunicação, porque nós temos uma verdade para comunicar, uma verdade que salva vidas, que salva pessoas, de maneira específica aqui, falando das crianças, né? Então, a gente precisa se tornar habilidoso na comunicação do evangelho. Eu também vou dar um curso especial, um curso livre, de 2 sábados, às 3 horas da tarde, comunicação eficiente, dia 8 e 15 de agosto. Quem quiser também fazer esse curso livre, é um curso barato, gente, R$ 15, você faz esse curso, comunicação eficiente, tá? Esses slides eu não posso passar para os alunos, não, tá? Esses slides a gente usa no IMC, somente os professores do IMC podem usar esses slides, e eu convido vocês também aí, quem quer fazer parte do IMC, se tornar um instrutor do IMC, pode, viu? Depois vocês falam comigo também no privado, tem muitas pessoas aí nesse curso de pós que fizeram ou estão fazendo também o IMC, então você faz o nível 1, 2 e 3 do IMC, depois você entra no programa de treinamento para se tornar um instrutor do IMC, tá bom? O IMC está crescendo cada vez mais, estamos alcançando muitas pessoas no Brasil e fora do Brasil, com aulas online. Com certeza você seria uma bênção como professor do IMC. Eu estou querendo muito mesmo que alguns de vocês se tornem professores junto com a gente no IMC, tá? O IMC é um curso acessível a todas as pessoas, nem todos podem fazer o curso de pós, né? Então, o IMC é um curso, assim, mais acessível às pessoas. Então, esses slides a gente está emprestando aqui do IMC, tá bom? Vamos prosseguir aí com os slides? Pode passar para mim, por favor. Aí eu coloquei uma frase para a gente refletir. Se o nosso dom é o do ensino, vamos dar tudo o que temos em nosso ensino. Não permitamos que a negligência estrague nosso trabalho. Gente, eu creio que cada um de nós aqui recebemos, sim, de Deus o dom do ensino, que eu acho um presente maravilhoso, Deus nos ter concedido esse dom, né, que é o dom do ensino. Existem vários dons, vários ministérios específicos. A Bíblia fala de mais ou menos, pelo menos, 5 ministérios, 5 dons, que é o dom do mestre, que é o dom do ensino, o dom do profeta, o dom do evangelista, o dom de pastores, né? De apóstolo. Então, eu creio que cada um de nós aqui recebemos, sim, de Deus o dom do ensino, e nós temos que fazer bem feito, né? A Bíblia fala, se é ensinar, esmere-se no fazê-lo, né? Então, se dedique a esse dom que você recebeu. Você já recebeu um presente, uma habilidade, uma facilidade, Deus já abriu uma porta, né, para você, de como você deve atuar, de como você deve servir ao Senhor. Então, nós devemos aproveitar essa porta que foi aberta e trabalhar em cima do nosso dom, para nos tornarmos mais habilidosos, tá bom? Pode passar aí. Aqui a gente vai passar rapidamente, né, os passos para a interpretação correta da Bíblia. Se a gente é professor de Bíblia, se a gente vai ensinar a Bíblia para as crianças, nós temos que respeitar esse processo correto, né, de interpretação da Bíblia, que são 3 passos. Passo 1 da observação, né, de saber o que diz o texto. O passo 2, a gente chama de interpretação.
pode passar, ou compreensão também, que é o que significa o texto, e o passo 3, que seria a aplicação. Então, quando a gente vai expor uma mensagem bíblica, na verdade, a gente tem que pensar na aplicação, que é a parte vital de uma mensagem bíblica. É a aplicação, é você aplicar aquilo à realidade da pessoa, entendendo as necessidades daquela pessoa, entendendo as necessidades do nosso público-alvo, nós vamos montar as aplicações, tá? Uma das melhores maneiras da gente alcançar o público, alcançar o coração das crianças, é fazendo as aplicações da mensagem de salvação, entendendo que essa é uma grande necessidade da maioria das pessoas. A maioria das pessoas ainda precisa de salvação. Por isso que nós fazemos a aplicação da mensagem da salvação enquanto a gente conta uma história, por exemplo, e é importante a gente fazer essas aplicações durante a narração da história e não contar a história toda e no final fazer as aplicações. Não seria o correto é fazer a aplicação durante a narração da história, mas para fazer isso tem que conhecer esse processo correto de interpretação da Bíblia, e antes de apresentar, a gente tem que separar um tempo para a nossa preparação, para a gente ler na Bíblia a história e montar o nosso esboço, né, já sinalizando quais são os pontos, quais são os fatos históricos onde nós vamos fazer as aplicações. Então, isso é muito importante, a gente transformar as histórias da Bíblia, as maravilhosas histórias da Bíblia, em mensagens bíblicas com aplicações corretas, alcançando as necessidades do nosso público-alvo. Existem alguns tipos de mensagens bíblicas, que nós vamos passar aqui também para vocês. Vamos lá, pode passar. Temática e narrativa, nós podemos sintetizar, tá, em 2 tipos de mensagens bíblicas que nós usamos numa programação para crianças. Nós usamos mensagens bíblicas temáticas e usamos mensagens bíblicas narrativas. As crianças se identificam muito mais com as narrativas, tá? As crianças gostam de histórias, gostam de ouvir histórias. E como nós começamos aqui a aula hoje, 70% da Bíblia são histórias, 70% da Bíblia são narrativas. Então, nós devemos, sim, incluir muitas mensagens bíblicas narrativas nas nossas programações e saber trabalhar melhores narrativas. Só que é muito mais fácil preparar uma mensagem bíblica temática. A temática é mais fácil da gente preparar, da gente apresentar, do que apresentar uma lição bíblica narrativa, tá bom? É bom a gente comentar isso daqui. Temática, você escolhe um tema e o seu objetivo é falar sobre aquele tema, né? Deixar definido, tal. E você pode escolher vários versículos da Bíblia para poder defender a sua temática, defender ali a sua ideia dentro de um tema. Então, você fica muito mais livre para preparar uma mensagem bíblica temática. Só que a mensagem bíblica temática, ela é mais perigosa também, porque ela deixa o pregador muito livre, e a maioria das pessoas que pregam esse tipo de mensagem temática, elas às vezes saem do foco, são aquelas pessoas que às vezes pregam e daqui a pouco estão falando outras coisas, aí você vê que a pessoa se perdeu um pouco, aí a pessoa volta, corre o risco de ensinar uma coisa errada, ou uma heresia, né, uma heresia, ou então colocar uma opinião própria ali naquela mensagem bíblica temática. A mensagem bíblica temática, ela abre para muitas oportunidades, tá? Agora, uma mensagem bíblica narrativa, ela já nos defende, nos protege desse tipo de coisa, porque você fica ali na narrativa da Bíblia, tá? Como se fosse uma mensagem bíblica expositiva, onde você vai versículo por versículo, e ela nos protege da gente cometer esses erros, tá bom? Então, vocês precisam saber identificar, quando estiver ouvindo uma mensagem bíblica, identificar o que é uma mensagem bíblica temática, o que é uma mensagem bíblica narrativa, tá bom? E sempre entendendo que a narrativa, ela é mais querida pelas crianças, mas é um pouquinho mais difícil de trabalhar as narrativas. A gente tem que ter todo esse conhecimento aí teórico para poder preparar boas mensagens narrativas.
Não é verdade? Vamos, pode passar aí. Gente, cadê a participação de vocês aí, comentando? Ó, aí eu fiz uma definição do que é uma mensagem bíblica temática, o que é uma mensagem bíblica narrativa. Temática, as lições se desenvolvem ao redor de um tema central escolhido por... Opa, parece que eu caí aí, voltei. Você escolhe um tema e a sua mensagem vai se desenvolver ao redor deste tema. A narrativa são as lições ou as mensagens que se baseiam numa história da Bíblia, certo? Já tinha falado, mas aí está a definição melhor. Pode passar. Aí nós temos as classificações das histórias bíblicas, pelo menos 3 classificações. Nós podemos classificar as histórias bíblicas em evangelísticas, as que têm ênfase, né, na evangelização e que é muito fácil a gente aplicar o plano da salvação nessas histórias. Tem as histórias bíblicas que são para o público-alvo, pessoas salvas, para crianças salvas. São histórias bíblicas que trazem um ensino principal e alguns ensinos secundários, onde você pode trazer muito ensino ali para a conduta, para o comportamento, e aí isso aí já é dirigido para o salvo. E tem histórias bíblicas que simplesmente elas têm as duas ênfases, elas podem tanto ser evangelísticas como de ensino de crescimento espiritual, né? No final, eu vou falar qual é o trabalho que vocês podem fazer, que eu falei que não é um trabalho difícil, que eu vou passar um trabalho fácil, é um trabalho gostoso de fazer, e só vai precisar fazer o trabalho quem está precisando compor horas, tá? Aqui no curso, quem está precisando, quem está devendo horas, quem faltou alguma aula, pode fazer esse trabalho para poder complementar. Quem está em dia, quem está ok com as horas, com a carga horária, não vai precisar fazer o trabalho que eu vou passar, tá? Pode passar os slides. Enquanto isso, eu vou explicar para vocês qual é o trabalho que eu gostaria de passar para vocês, tá? Essa imagem aí eu peguei do Facebook, que alguém postou há anos atrás, e eu peguei essa imagem, coloquei aqui nos slides. Bíblia Sagrada, se você considera este o melhor livro da humanidade, compartilhe. Então, aí fica um convite para cada um de nós, um desafio da gente realmente compartilhar as histórias da Bíblia, principalmente a história da Bíblia, através das histórias. Vai ser fantástico a gente se comprometer aqui de ser um pregador da Bíblia, um mensageiro da palavra de Deus. O trabalho que eu queria propor para vocês é assim, que você escolha uma história bíblica evangelística, mencione uma história bíblica que você julga que tem ênfase evangelística e aponte nessa história bíblica onde você colocaria o plano da salvação, né? Os 3 pontos, as 3 verdades fundamentais do evangelho e o convite sempre fica no final. Que você escolha uma história da Bíblia que você julga que é de crescimento espiritual e mencione qual é o ensino principal dessa história, o que essa história quer ensinar, principalmente, tá bom? Você escolhe uma história que você julga história moral, que não é uma história da Bíblia, é uma história contada, uma história inventada, ou às vezes você criou uma história, ou você ouviu uma história, uma ilustração, só que essa história tem uma moral evangelística. No final, você faz uma comparação e apresenta o evangelho. Nós chamamos essas histórias morais. Até que tem uma série de histórias morais publicadas, uma série de mais ou menos 30 histórias, que você conta a história, né, a historieta, e no final tem uma moral, uma aplicação. Nós chamamos essas histórias morais. Vamos dar exemplos aqui. Quem sabe, quem pode citar aí para a gente as histórias morais? Eu conheço várias publicadas pela APEC, você pode conhecer outras, mas comente aí para mim o título de histórias morais. Vou dar um exemplo aqui, Frederico Peão. Frederico Peão é uma história moral, você conta a história do peão, né, do Frederico, e no final você faz uma analogia com o plano da salvação, quando nós pertencemos a Deus 2 vezes, né, porque ele nos criou
e porque ele nos salvou, nós podemos pertencer a Deus pela segunda vez, fazendo parte da família de Deus. E tantas outras histórias que a gente chama histórias morais. Digita aí para mim qual a história moral aí que você conhece, que você já contou. Então, no trabalho que vocês vão fazer, seria escolher uma história da Bíblia com ênfase evangelística, uma história da Bíblia com ênfase no ensino, no crescimento espiritual, e uma história que você julga moral, que é uma história que não está na Bíblia, mas que tem uma aplicação, uma moral evangelística. E nós chamamos também, nós temos mensagens, gente, temáticas. Ó, aí apareceu a imagem da minha sugestão, eu falei aqui do Frederico Peão, né? Uma história moral, com moral evangelística, mas essa história não está na Bíblia. Eu queria falar outras histórias aqui, mas eu queria que vocês falassem, porque se eu ficar falando, às vezes eu posso tirar a sua ideia, né? Às vezes você ia falar essa história, eu falo, e aí você não vai ter. Fala aí vocês, gente. Quem quer comentar aí, quem quer mencionar uma história moral? A Mônica já falou, ó, Mariana Florzinha. Exatamente. O pastor Alex falou, alegoria das ferramentas. Uhul! Mariana Florzinha foi a Mônica, né? Alegoria das ferramentas foi pastor Alex. Eu tô vendo agora aqui no Facebook, no meu computador. E aqui eu tô no celular, gente. E aqui eu tô no computador, tô vendo vocês aqui. A Eliane Américo falou, computador da mente. Ótimo. Eliane, você também lembrou uma história muito boa com fundo moral, né? O computador da mente, que fala da importância da mentalidade, dos pensamentos da criança, é uma ótima história. O Caio falou sobre essa história tem um tempinho atrás, ele está apaixonado por essa história, o computador da mente, mas todas essas histórias são maravilhosas, tá? Essa que o pastor Alex falou também, gente, a alegoria das ferramentas, eu já vi várias vezes pessoas usando para adultos, tá? Falando da importância de cada um, né, da funcionalidade de cada um. Essa também é o computador da mente para adulto. Todas essas histórias são histórias incríveis com ensinamento para adultos, tá bom? Deixa eu ver aqui um comentário aqui importante. Precisa escrever as histórias ou apenas apontar os pontos? Não, só precisa colocar para mim qual é a história, tá? A história tal e falar os pontos. Precisa escrever as histórias todas, não, porque aí vai ficar um trabalho muito, muito grande, tá? A pipa que queria ser um avião. Ok. Quem falou esse? A pipa que queria ser um avião? Não vi. Deixa eu ver aqui nos comentários. Quem falou essa? Gente, os detalhes do trabalho, quem for fazer o trabalho, porque está precisando complementar a carga horária, eu explico o trabalho depois, assim, com mais detalhes, tá? Como que você pode fazer para você não ficar perdido. Você vai mencionar uma história da Bíblia, ênfase evangelística, história tal. E quais são os pontos onde você aplicaria o plano da salvação? O fato histórico, né? São 3 fatos históricos que você faria associação com o plano da salvação. Você vai escolher uma história bíblica que tem ênfase no crescimento espiritual e vai falar qual é o ensino principal dessa história. Você vai escolher uma história moral, aí o pessoal aí, tá todo mundo colaborando, citando, né? Então, no seu trabalho, você inclui uma história moral. A Adriana colocou a pipa que queria ser um avião, acho que a Adriana também colocou sorvete missionário. O pessoal aí conhece. Quem está aqui e não conhece essas histórias missionárias, ou essas histórias morais, vão pesquisar, né? E aqui também a gente já está dando essas sugestões para vocês. Então, no seu trabalho, você coloca história moral, aí você menciona pelo menos um. Se quiser no seu trabalho colocar 3, 4, 5, você pode mencionar no seu trabalho, tá bom? A pessoa colocou onde eu acho a história O Computador da Mente. Mônica, é a Mônica, né? A gente tem a livraria. Nossa livraria, ela fica no centro de Niterói, mas a gente tem a loja virtual também, que você compra e chega pelo correio na sua casa, tá? Esses detalhes a gente fala depois no privado. Anota aí, gente, o que vocês querem falar comigo depois no privado, para coisas que você, né, você precisa saber melhor, que coisas que a gente está falando aqui,
Então, quem quer essas lições, fala com a gente no privado, a gente tem a nossa loja virtual. Quem quer saber detalhes sobre o trabalho, no privado a gente pode conversar para tirar suas dúvidas de detalhes. Mas você está vendo que o trabalho é bem simples, tá? Quero deixar claro aqui para vocês que é um trabalho muito simples e é um trabalho bem gostoso de fazer. Você vai apenas mencionar uma história com ênfase evangelística, uma história da Bíblia, né, que tem ênfase evangelística, uma história da Bíblia que tem ênfase no crescimento espiritual, uma história moral, que não é da Bíblia, mas tem moral evangelística. Você pode colocar o nome da história e colocar qual é a moral da história, como eu falei aqui rapidamente para vocês, do Frederico Peão. Frederico Peão, que eu falei, a moral é falar que nós pertencemos a Deus duas vezes. Quem já nasceu de novo pertence a Deus duas vezes, é a moral da história. A pipa que queria ser um avião tem uma moral, um ensino, aí você coloca qual é a moral, qual é o ensino. E você também vai colocar no trabalho, tchan, 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 mais dois tipos de histórias, tá? Então vai ser a história bíblica evangelística, a história bíblica de crescimento espiritual, a história moral, uma história missionária e uma temática que você gostaria de preparar, ou que você já preparou, uma mensagem temática para as crianças, menciona também nesse trabalho. Então, 5 tipos de mensagens bíblicas para as crianças, coloca no trabalho, tá? Termina falando de uma temática. Você já sabe o que é uma mensagem bíblica temática. Ela não tem apenas um texto bíblico. Você está trabalhando um tema e para você expor esse tema, você pode incluir vários versículos da Bíblia, vários textos da Bíblia para poder explicar esse tema. Você já pregou alguma mensagem temática para as crianças? Tá? Então, você coloca no seu trabalho, se não pregou ainda, pensa numa temática que você gostaria de apresentar para as crianças, tá bom? Deixa eu ver mais os slides aí, para a gente ver para onde a gente vai prosseguir agora. Aqui, nós estamos falando, a gente já falou rapidamente sobre o passo 1, 2 e 3, respeitando o processo correto de interpretação da Bíblia. Passo 1, observação. Passo 2, compreensão ou interpretação. E passo 3, aplicação. No passo 1 da observação, o passo 1 da observação são praticamente leituras que você faz do texto que você vai trabalhar. Isso a gente está falando aqui de uma narrativa, uma mensagem bíblica narrativa. Então, você precisa ler na Bíblia, né, aquele texto, pelo menos 4 ou 5 vezes. Está aparecendo aí no slide 4 leituras, mas eu já vou dizer para você que é no mínimo 4 leituras. E que eu posso dizer até que no mínimo 5 leituras. Tá? Porque você lê primeiro rapidamente só para relembrar a história, porque a gente conhece as histórias da Bíblia. Mas para a gente apresentar uma mensagem bíblica, a gente vai ter que ler de novo rapidamente, só para relembrar, né? Depois a gente tem que estudar os personagens, estudar os lugares que aparecem no texto, estudar o tempo que aconteceu aquilo. Então, esse é o passo 1, a observação do texto, onde a gente está basicamente apenas fazendo pesquisa em relação àquele texto, né? Depois que a gente fez essa pesquisa, que a gente observou e leu na Bíblia várias vezes, a gente vai para o segundo passo, que é o passo da compreensão. Agora a gente já estudou bastante, a gente está pronto para compreender, e principalmente nesse passo 2 da compreensão, pode passar o slide para mim, passo 2, compreensão. E principalmente nesse passo 2 da compreensão, a gente tem que compreender se a história tem ênfase evangelística ou de crescimento espiritual, tá? Pode passar, aí eu estou dando exemplo com a história de Naamã, e você faz uma lista, né, dos fatos históricos mais importantes, isso aí é o passo 1. Aí aparecem as partes da história bíblica, que são 4 partes. A gente tem a introdução é a gente que cria, né, o andamento dos acontecimentos, a lista dos fatos históricos. Nós sempre vamos ter o clímax da história, que é o ponto alto da história, onde o problema é resolvido, e a gente tem que concluir a história logo após o clímax ser revelado. Pode passar.
olha que interessante essa imagem aí, que eu também vi no Facebook, essa imagem, e eu peguei porque é muito interessante para esse assunto aqui que a gente está tratando. As crianças podem esquecer o que você disse, mas nunca vão esquecer o que sentiram. Então, quando a gente monta uma mensagem bíblica para as crianças, a gente fala bastante coisa e é importante alcançar o intelecto da criança com informações, com definições. A criança tem uma necessidade intelectual muito grande de aprender, de entender. Ela gosta muito que você dê definições, sinônimo das palavras, que a gente explique. Mas é mais importante que entender é sentir, né? Mais importante que alcançar a mente. Primeiro a gente alcança a mente com as informações. Pode deixar lá naquela imagem lá do que eu estava falando lá da imagem do as crianças podem esquecer o que você disse, mas não vão entender, vão esquecer o que sentiram, isso. Eu estou falando aí das aplicações, né? Você passa as informações para a criança, informação, por exemplo, fato histórico, é muito importante a gente narrar os fatos, a criança está aprendendo os fatos da Bíblia, mas mais importante que aprender os fatos históricos é compreender as aplicações que o professor faz. As aplicações é o momento que você alcança o coração da criança, não está alcançando o intelecto, você está alcançando as emoções, a criança sente que aquela história está relacionada com ela. Então, é importantíssimo, quando a gente conta uma história, a gente fazer as aplicações para alcançar o coração das crianças, aquelas necessidades que eu falei, que o nosso público-alvo tem. Em primeiro lugar, sempre lembrando que crianças têm necessidade de salvação, muitas delas ainda não são salvas, né? Muitas delas têm pais cristãos, frequentam a igreja, mas não são salvas. Então, a gente tem que aprender a fazer a aplicação da mensagem da salvação. E muitas crianças já creram em Jesus, muitas delas que estão dentro das nossas igrejas, são filhos de crentes, já receberam Jesus através da influência dos pais, ou nossa influência mesmo, nosso ensino, aquelas crianças já receberam Jesus. A gente precisa saber fazer também as aplicações para o crescimento espiritual, né? Então, é muito interessante. Gente, eu acho interessantíssimo demais esse assunto. Eu não sei vocês, quantos de vocês aí estão gostando do assunto. Eu gosto demais. Por mim, ficaria aqui o dia inteiro falando com vocês sobre esse assunto. Sinceramente, por mim, eu ficaria o dia inteiro aqui falando com vocês. A gente já fez assim, seminário de um dia inteiro só falando sobre isso. Eu não me cansei. Eu amo de verdade esse assunto, tá? Acho que é um dos assuntos que eu mais gosto. Sobre as histórias da Bíblia. Então, quem gosta, assim como eu, quem se identifica, eu convido para fazer esse curso comigo, tá? No mês de setembro. A gente vai ter 4 aulas sobre histórias da Bíblia, onde a gente vai mencionar, dar exemplos das histórias. Aqui a gente não vai poder trabalhar as histórias, dar exemplos, né? A gente está só dando, assim, um panorama, lembrando aqui muitas coisas, fazendo um panorama. Mas quem gosta mesmo, aí eu aconselho que faça esse curso comigo, para a gente ver todas as histórias do início da Bíblia até o fim, que é muito interessante, tá? O meu curso de histórias da Bíblia, ele não é tão focado na questão dos recursos visuais, mas eu vou dar ideias também de recursos visuais que ajudam a gente a passar a mensagem. Nesse curso eu dou ideias de introdução, de objetos, de recursos visuais que a gente pode usar. Não é o foco, mas eu menciono, falo também a questão da preparação, como fazer as aplicações corretas. Eu vejo que existe muita necessidade desse tipo de curso, desse tipo de ensinamento, porque eu vejo muita gente boa, muita gente com conhecimento vasto, contando as histórias da Bíblia de maneira errada, você acredita? Eu vejo muita gente fazendo as aplicações erradas. É incrível isso. Então, é para a gente analisar aí e a gente pode fazer essas análises aí juntos da história da Bíblia, tá? Pode passar aí, então, o outro slide. Gente, comentem aí. Vocês estão gostando da aula? Quem se identifica muito, quem se identifica comigo, que gosta desse assunto?
Ah, apareceu alguém aí falando que tá amando, é a Mônica. Que legal. A Vandelice também tá gostando. Que bom. Gente, eu amo esse assunto. Mas a gente não vai ficar aqui o dia inteiro, não, tá? Só faltam, gente, 58 pontos aqui pra gente terminar. Tô brincando. A gente já vai terminar já já. Pode passar o slide. Agora vem a parte das aplicações, das histórias da Bíblia para criança não salva. No passo 2 da compreensão, depois que a gente leu bastante, pesquisou, a gente está pronto para ir para o passo 2, compreensão, que é quando a gente vai compreender e definir se essa história tem ênfase evangelística ou ênfase para criança salva. Então, o que significa o texto, né? Ele está falando para crentes ou não crentes, tá? O enfoque do texto é na salvação ou no crescimento espiritual. Aí é que a gente define, tá bom? Aí depois dessa definição, se a tua história vai ser para salvo ou não salvo, você começa a montar as aplicações, né? Pode passar aí o slide. Aí a aplicação. O que essa passagem diz para mim e para a criança? Gente, o slide está ruim, mas não se atentem muito ao slide, não, tá? Esse slide é só para nos ajudar a lembrar o que a gente tem que falar. Mas a parte da aplicação para a criança não salva é o plano da salvação. A gente precisa aplicar o plano da salvação através da narração dessa história. Então, a gente tem que falar de pecado, falar de Deus, falar de Jesus. Se a gente for seguir uma ordem correta, é falar de Deus, depois do pecado e depois de Jesus, certo? Para a gente achar o ponto onde a gente vai falar sobre pecado, a gente tem que achar o problema da história, né? Qual é o problema, o pecado que está evidente na vida do personagem principal? Pode fechar o slide, porque o slide está ruim, então vocês prestem atenção aqui no que eu vou falar, e vocês façam anotações de vocês. Então, para a gente achar o ponto ideal para falar de pecado, a gente acha o problema na história, né? E é só depois a gente fazer uma analogia, uma comparação daquele tipo de problema que aparece na história e falar do pecado, que o pecado é um problema. Na verdade, o maior problema do ser humano é o pecado. Então, qualquer problema que tiver na história, você consegue fazer essa comparação, essa analogia, que depois você cria as pontes de ligação, os links, né, para ficar muito boa a sua história, você cria os links legais, e, na verdade, a sua mensagem bíblica depende de bons links, né? Se você faz links ótimos, a sua mensagem bíblica fica ótima. Se você faz link mais ou menos, a sua história, a sua mensagem bíblica fica mais ou menos. Então, é muito importante essa questão dos links. E você precisa, na verdade, se aperfeiçoar na questão dos links, né? Como fazer essa ponte da história da Bíblia com a vida da criança. Como que você relaciona a história com a vida da criança? É muito importante se tornar habilidoso nisso, gente, para prender a atenção das crianças, para que faça sentido. Você tem que aprender a fazer os bons links, as frases de ligação. Isso é qualquer livro que você leia sobre comunicação eficiente, fala sobre a importância das ligações, né, das conexões de uma coisa com a outra. Estou estudando bastante sobre isso, sobre comunicação eficiente, sobre como falar melhor e tal, e os livros sempre falam sobre pontos de ligação, sobre você fazer os links, conectar uma coisa na outra. Então, a criança precisa de professores assim. Perdão, gente. As crianças precisam de bons pregadores, né? Nós também, a gente aprecia, né, os bons pregadores. Eu e você gostamos de ouvir pessoas que têm habilidade na comunicação, para pregar a Bíblia, para ensinar a Bíblia para a gente. As crianças também merecem, né, pessoas que são preparadas e habilidosas e tal. Então, nós precisamos identificar no texto, o texto com ênfase evangelística, os pontos que é onde a gente vai fazer os links com o plano da salvação, né? Então, você tem que identificar ali o problema da história e já marcar que ali você vai falar de pecado. Você tem que marcar onde a solução foi oferecida na história, porque ali você vai falar sobre Jesus, porque Jesus é a única solução oferecida para resolver o problema do pecado. E você tem que marcar no texto onde você vai falar sobre Deus na primeira pessoa da Trindade, e você vai aproveitar para citar alguns atributos de Deus e tal. Então, falando esses 3 pontos,
você está pronto para fazer o convite, o apelo para a salvação, que toda vez que as verdades fundamentais do Evangelho forem expostas, você precisa fazer o apelo, o convite, que a gente chama de quarto ponto, quarta verdade fundamental do Evangelho, é falar que a salvação é um presente. E como todo presente, você recebe ou não, o presente precisa ser recebido. Então, esse é o quarto ponto que fica no final, após a conclusão da narrativa, da história, tá bom? A gente não linka esse quarto ponto da salvação é um presente, a questão da apropriação, com nenhum ponto da história. A gente faz isso após a conclusão, no final, certo? Muita gente aqui está entendendo muito perfeitamente do que eu estou dizendo, tem pessoas que precisam compreender mais esses assuntos, mas aqui todos vocês estão convidados a fazer esse curso específico comigo no mês de setembro, tá? 4 aulas sobre esse assunto. Depois que você monta as aplicações, né, você prepara, faz o apelo, que toda mensagem bíblica evangelística deve ter o apelo. Na mensagem bíblica de crescimento espiritual, você deve finalizar com desafio, gente. Então, o desafio está para a criança salva, assim como o apelo está para a criança não salva. E vamos ressaltar uma coisa aqui importantíssima: o ensino eficiente, ele alcança a mente, o coração e a vontade do indivíduo. São 3 áreas que a gente tem que alcançar das nossas crianças: a mente, o coração e a vontade. A mente é a questão do intelecto, né? Que a gente satisfaz essa necessidade intelectual das crianças, fornecendo informações, definições, dando exemplos. A gente está aí passando para as crianças muitas informações e alcançando o intelecto dela com muito conhecimento. Essa parte da criança cognitiva é muito importante, o desenvolvimento cognitivo delas. A gente passa fatos históricos da Bíblia, a gente menciona para elas os lugares da Bíblia, o nome dos personagens, elas ficam conhecendo muitas coisas. Mas a gente deve alcançar também, como foi dito aqui, o coração, as emoções, os sentimentos, fazer com que isso toque o coração da criança e ela se sinta parte, né? Que essa história tem tudo a ver com ela. Aí são as aplicações que a gente faz. E a terceira parte do indivíduo que a gente deve alcançar para um ensino total e eficaz é a parte da vontade do indivíduo, que leva à ação, que leva ao comportamento adequado, né? Então, Albert Einstein diz que não existe uma força motriz maior do que a vontade. Então, se o ser humano não está com vontade, ele não vai fazer. Então, a gente precisa ativar a vontade da criança, né? Trabalhar a vontade da criança de participar, de fazer aquilo que é correto. Então, a gente lança desafios para a ação, né? E o apelo também é um desafio para a ação. Depois que você apresenta a mensagem da salvação, você pergunta para a criança o que ela vai fazer mediante a tudo aquilo que ela ouviu e sentiu. Qual é a sua reação? É a hora que você faz o apelo. Você quer receber Jesus como Salvador? Sim ou não? Aí você joga para criança ter uma decisão, né? Perdão. Deixa eu tomar aqui um. E a salvação é uma decisão pessoal, né? Então, a criança, ao final depois de ouvir uma mensagem bíblica evangelística, ela precisa tomar uma decisão se ela vai receber a Cristo sim ou não. Então, o desafio para a criança salva, assim como o apelo é para a criança não salva. Quando você está preparando uma lição de crescimento, preste atenção, lição bíblica evangelística, você tem que achar o problema, a solução oferecida, não é isso? Na lição bíblica de crescimento, você tem que encontrar no texto qual é o dilema. Você não acha o problema, mas você acha o dilema. E existe uma diferença entre problema e dilema, tá bom? O dilema, ele vem após um problema, tá? Você tem um problema e ali, diante daquele problema, você se encontra no dilema, porque como você reage a esse problema? É o dilema, tá bom?
Então, olha só, a pessoa que não é salva, o ímpio, ele tem problema, ele tem um problema, ele está separado de Deus por causa do pecado. Isso é um fato, é um problema na vida dele. Agora, nós que somos salvos, nós não temos o problema, né, do pecado. Nós já fomos livres do pecado, nós temos dilemas. Acontecem dificuldades na nossa vida, nós pecamos também, mas a questão maior é como a gente reage a esses problemas, como a gente reage a essas dificuldades, né? Depois, quando a gente passa a ser salvo, quando a gente nasce na família de Deus, Deus está observando as nossas reações, né? Qual o nosso comportamento em relação a esses problemas. Então, a gente tem que achar na história da Bíblia onde se encontra o dilema, que é a reação do personagem principal ao problema que aconteceu. Então, a gente tem que mudar qual é a pergunta que a gente faz, dependendo do enfoque da nossa mensagem bíblica. Se a mensagem bíblica é evangelística, você tem que procurar o problema e fazer link, analogia com o pecado. Se você está trabalhando uma lição bíblica de crescimento, você tem que achar o dilema e fazer aí um link para fazer uma aplicação para a criança salva sobre os dilemas que acontecem na vida dela. Não é bacana isso, gente? Não é interessante? Na lição bíblica evangelística, você procura a solução oferecida para o problema, que é onde você vai falar de Jesus. Jesus é a solução oferecida. Na lição bíblica de crescimento, você não procura a solução oferecida, você procura a intervenção. Onde está a intervenção de Deus? Gente, isso é fantástico. E a gente percebe a maneira diferente como Deus trata os crentes dos incrédulos, né? Os crentes dos não crentes. Os não crentes, os incrédulos, ou vamos dizer assim, a criança não salva, eles têm um problema, e para esse problema existe solução oferecida, que é Jesus. Crer no Senhor Jesus e será salvo. Para os crentes, para os salvos, nós temos dilemas e Deus, ele faz intervenções na nossa vida a partir do nosso comportamento, das nossas reações. Deus vai intervir, ele intervém. Então, nós temos que aprender a encontrar nas histórias da Bíblia esse ponto que se chama intervenção de Deus, tá bom? Deixa eu ver aqui o comentário. Nesse tempo de quarentena, quando tudo é online, alguma sugestão em relação às histórias? Sim, tem algumas histórias da Bíblia que são perfeitas para esse momento de quarentena e para o momento de doença e doença contagiosa e tal. Eu vou mandar um link para vocês, que a gente usou no IMC, para dar um exemplo para o pessoal, para os nossos alunos do IMC, de lição bíblica evangelística, mas a gente colocou, assim, muito adaptado para esse momento da quarentena e do vírus, tá? Do coronavírus e da doença do Covid-19, que as crianças estão bem por dentro disso tudo. Então, a gente conta uma história da Bíblia contextualizando. Eu vou mandar para vocês o link da aula que a gente mandou para o pessoal do MC. Aí a gente usou a narrativa de Naamã e ficou muito interessante, porque as crianças entenderam muito mais se colocando ali no lugar de Naamã ou da família de Naamã, porque a doença de Naamã, a lepra, uma das dificuldades que Naamã estava passando ali é porque ele seria isolado, né? As pessoas naquela época que tinham lepra, elas tinham que ficar isoladas, tinham que ficar longe dos familiares, dos amigos. Então, a gente fez toda essa comparação. A lepra é uma doença contagiosa também, perigosa, que pode levar à morte. Então, a gente fez essa comparação com o momento atual dessa doença, Covid-19, que é contagiosa, que nos deixou todos nós isolados, e isso afeta muito nossas emoções, nos deixa muito triste. Naamã estava daquele jeito, ele estava muito triste, porque ele ia ficar isolado, separado de todo mundo, né? E ele também devia estar com muito medo de morrer. E aí você fala da questão do pecado, que é o pior problema da humanidade, que nos deixa afastados de Deus. Muito interessante. Então, tem várias histórias da Bíblia que são apropriadas para esse momento, né? Alguns de vocês estão fazendo culto online para as crianças, então é bom sim escolher essas histórias que estão bem apropriadas para a gente fazer as aplicações e relacionar as histórias da Bíblia com o que a criança está sentindo nesse momento, o que a criança está passando nesse momento, né? Então, gente, na lição de crescimento,
E essa história de Naamã que eu citei aqui, ela é uma das histórias que ela tem ênfase evangelística e ênfase no crescimento espiritual, né? Você pode usar essa narrativa para as duas ênfases tranquilamente. Você pode achar na história de Naamã o problema e a solução oferecida, e assim preparar uma mensagem bíblica evangelística. E na história de Naamã você pode achar também o dilema e a intervenção, e dessa maneira preparar uma lição bíblica de crescimento para crianças salvas. Então a história de Naamã é uma das histórias que tem ênfase tanto evangelísticas como de crescimento espiritual. A gente chama isso de classificação das histórias, né? Nós falamos aqui que existem os tipos de história e existem as classificações das histórias. Então, você, no seu trabalho, quem vai fazer o trabalho, escolha uma história com ênfase evangelística e fala qual é o problema, qual a solução oferecida e onde você falaria do amor de Deus. Escolha uma história com ênfase no crescimento espiritual e me fale qual é o ensino principal dessa história. Tá? Se quiser colocar qual é o dilema, qual é a intervenção, ótimo. Mas eu não sei se todos vocês saberiam colocar o dilema, a intervenção. Eu não vou requerer isso de vocês, eu não vou pedir isso, porque nesse pouco tempo de aula que a gente tem aqui, não tem como a gente dar muitos exemplos ou explicar bastante para vocês, eu não posso requerer isso de vocês. Mas o ensino principal da história, isso eu posso requerer de vocês, porque é você que define, gente, qual é o ensino principal. Lógico que dentro, né, de uma lógica. Cada história da Bíblia tem vários ensinos. Você pode escolher qual é o teu ensino principal do dia. Porque o interessante nisso tudo é a gente entender que a gente pode usar histórias repetidas para ensinar mensagens diferentes. Então, isso é importante os líderes de criança entenderem. E as crianças, quando vão ouvir a história, por exemplo, primeiro que a gente tem que mudar o nome do momento do culto, da aula, não é o momento da história, mas deve ser o momento da mensagem. Quando a gente começa a contar a história e as crianças falam, tia, já conheço essa história, não tem problema nenhum, porque você deve responder assim para a criança. Eu quero trazer um ensino novo através dessa história que você já conhece. Eu quero te ensinar algo novo hoje através dessa história que você já conhece. Então, não tem problema nenhum as crianças já conhecerem as histórias da Bíblia. E elas já conhecem essas histórias. Criança que é filho de crente, criança que está na igreja sempre. Eles ganham, gente, Bíblia, né? Bíblia do menino, Bíblia da menina, Bíblia da princesa, Bíblia do príncipe, Bíblia da garotada, Bíblia da meninada, Bíblia do bebê, Bíblia do neném. Tem um monte de Bíblia e tem criança que tem todas essas. Então, a gente não supõe que as crianças não conhecem as histórias da Bíblia. A gente não está ali para contar a história da Bíblia que elas já conhecem. A gente quer usar as histórias da Bíblia para apresentar uma mensagem, para fazer aplicações, né, para alcançar o coração das crianças, para contextualizar. Então, nós temos que cada vez mais nos tornarmos habilidosos, gente, em relacionar as histórias da Bíblia, que talvez já sejam conhecidas, relacionar. Aí é que está o X da questão. Nós temos que nos tornar habilidosos e preparados para fazer a relação dessas histórias com a vida da criança, e existem maneiras apropriadas, existe um processo correto de interpretação, e como que a gente pode, da melhor maneira, fazer essas aplicações, né? Aplicação da mensagem da salvação e aplicação de ensino para a criança salva, tá bom? Deixa eu ver os slides que faltam, só para eu ver mais ou menos que assunto a gente pode comentar aqui ainda nesse restinho que falta de aula. Enquanto isso, gente, vocês vão colocando comentários aí, porque eu fico aqui doida para ver os comentários de vocês. Só eu que falo aqui. Então, gente, apareceu aí, pode pôr aquela outra imagem, a história de Naamã, né, que a gente usou aqui como exemplo. Primeiro, os fatos históricos aí. Você tem que tirar da Bíblia e colocar, assim, frases curtas, numeradas. Essa é a melhor maneira de você começar um esboço. Não existe a gente fazer um esboço de mensagem bíblica, que a gente vai usar uma história, se a gente não fizer isso, em primeiro lugar, tira da Bíblia, coloca numa folha à parte, uma folha de caderno, as frases curtas e numeradas. Depois que você tem as frases assim curtas,
enumeradas, você vai apontar nessas frases onde você vai fazer a aplicação da mensagem da salvação. Já apareceu ali, ó, aqui no ponto 8, é a solução oferecida, que é onde a gente vai falar de Jesus, pode pôr os outros símbolos. A gente usa os símbolos para nos ajudar, né? Ó, aparece ali a bolinha amarela. É onde a gente fala sobre Deus, e o coração sujo, a gente fala de pecado, é o problema da história. Então, a gente já sinaliza, já sabe que ali é o melhor lugar para a gente fazer as aplicações. Depois a gente pensa quais são os links que a gente vai fazer, a gente tem que ser bom no link, tá? Lembrando isso a vocês, o link tem que ficar bom. Qual é a frase que você usa para ligar uma coisa na outra, isso é muito importante. E a gente tem que também conhecer os componentes das aplicações, né? Quando você fala de pecado, o que é importante falar sobre pecado? Quando você fala de Deus, o que é importante falar sobre Deus? Né? Quando você está numa proposta evangelística. O que você precisa falar de Jesus quando você está numa proposta evangelística? Então, é importante aí os links e os componentes das aplicações, né? Aí a gente vai ver os próximos slides, só para ver mais ou menos como que vai ficando, né? Aí eu coloquei esse slide aí, que também foi um meme do Facebook que eu vi, interessante, que tem a ver com o assunto que a gente está falando. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Então, assim, às vezes não tem muito sentido a gente contar uma história da Bíblia, a gente narrar bem os fatos, se a gente não tem certeza se aquilo alcançou o coração da criança, se a criança se identificou. Então, é importantíssimo a gente usar as histórias da Bíblia, sim, mas fazendo as aplicações corretas, suprindo as necessidades das nossas crianças, tá bom? Eu falo muito sobre isso, a questão das necessidades das crianças, dos nossos objetivos, no nível 2 do MC, tá? Convite fica para vocês também, quem quiser fazer o nível 2 do MC, tem gente aí que já fez, quem não fez ainda, é uma boa fazer isso daí, tá? Quem gosta desse assunto, assim como eu. Aí a gente coloca como relacionar a história bíblica à vida da criança, estou falando isso para vocês aqui o tempo todo, da importância de relacionar a história com a vida da criança, e aí a gente fala sobre os links, sobre as pontes, pode colocar aí, ó, as imagens, vamos passando, faça pontes, né, formule, use frases de ligação, links. Aí eu coloquei uma imagem, gente, eu estou aqui do outro lado da poça, tá? Para quem não sabe, eu moro em Niterói. Eu acho que o pastor Alex também mora para cá. Não sei se, acho que é Maricá que ele mora nessa região aqui, né, pastor? Se eu tô certa, ele confirma aí para mim que ele mora em Maricá, Itapuaçu, né, se eu não me engano. E nós usamos muito a ponte Rio-Niterói para irmos no Rio, né? Na capital do estado. E essa ponte, nós atravessamos ela em mais ou menos 13 minutos, sem trânsito, na velocidade que é permitida. Você faz essa travessia em 13 minutos, vamos colocar aí 15 minutos. Mas antes da ponte ser construída, que foi construída na década de 70, se eu não me engano, aí o Caio pode me corrigir, porque o Caio é campeão nas informações sobre Niterói, a cidade que ele mora desde que nasceu. Nós vivemos aqui em Niterói, mas eu não nasci em Niterói, né? Eu sou carioca da gema, nasci na capital e morei sempre na capital. O Caio deve saber, ele está aqui com a gente, se ele confirma comigo, ou alguns de vocês sabem, né? A ponte foi construída na década de 70, se eu não me engano, ou finalzinho da década de 60. E antes da ponte ser construída, a gente teria que dar uma volta, né, por Magé, para poder chegar em Niterói, ou barca. Olha aí o Caio colocando para a gente 1974, o ano da ponte, da inauguração da ponte. Bem recente, né? O pastor Alex dizendo que mora em Maricá, Itapuaçu. E eu acho que o restante dos alunos moram aí para o Rio, outras cidades aí próximas da grande metrópole, né? Essa região metropolitana do Rio. Por enquanto, a gente não tem alunos de fora, porque o curso começou presencial, né? Se tornou online depois, mas as próximas turmas vão ser online, a gente vai ter pessoas aí de vários lugares, se Deus quiser. Então, gente, eu estou querendo dizer que antes da ponte, você não conseguiria atravessar em 13 minutos.
ou você teria que dar uma volta por Magé, que seria a pior opção, ou pegar uma barca, né, ali na Praça 15 e tal, e demoraria um pouquinho mais para fazer a travessia. Essa questão das pontes é importante para a gente que está falando hoje sobre comunicação de uma mensagem, especificamente mensagens bíblicas, né, aplicações bíblicas que transformam o coração, que salvam a vida de uma pessoa. Nós devemos, então, saber a importância dessas pontes, desses links, porque se a gente não formular os links na nossa mente, se a gente não souber as ligações, a gente pode até fazer as aplicações, mas a gente dá voltas para fazer as aplicações, e fica muito feio, fica muito cansativo, não é uma comunicação tão eficiente, você me entende? Então, realmente, existe a importância aí dos links, das ligações, aí tem uma definição de uma ligação, uma frase que você deve formular com antecedência. Não é na hora que você forma o link, não. O link tem que estar no seu esboço. Por isso que a gente tem que ter tempo para preparar as mensagens bíblicas. Quanto mais você preparar, trabalhar na preparação da sua mensagem bíblica, melhor vai ficar a apresentação. Então, é uma frase, né, simples, curta, que você usa para fazer uma transição natural de uma parte da lição para outra parte da lição. Abre um parênteses aí para eu falar quais são essas partes da lição. Ou você faz uma ligação para a vida da criança, para fazer uma aplicação, né? Mantendo a continuidade da narração da história sem perder o fio da meada, sem se perder, né? Então, você precisa montar os links para você não se perder. Para você não ficar falando, e depois falar, ai, gente, onde eu estava mesmo? O que eu estava falando com vocês que eu esqueci? É para não cometer esse tipo de erro na hora da comunicação. Você já monta os links, você já sabe exatamente como você vai fazer para sair da história, falar com a criança, voltar para a história. E quais são as partes de uma história que a gente falou no começo da aula? Introdução, andamento dos acontecimentos, clímax e conclusão. Você precisa também ter o link para você passar de uma parte para outra. Quando você faz a introdução e entra na narração da história, você tem que ter um link da introdução para a história. Fica perfeito, fica maravilhoso quando você formula um bom link, né? Fica muito bom. Então, é assim que a gente admira as pessoas que contam muito bem as histórias, que pregam muito bem, elas usam tudo isso, tá, pessoal? Pode passar aí para a gente ver, né? Tem os tipos de ligação, os tipos de frases que existem, né? Aí eu já acabei de falar onde usar uma ligação, ligando a introdução com o andamento da mensagem, ligando os fatos históricos da Bíblia com a vida da criança, e ligando a história com a conclusão, com o apelo. E aí tem os tipos de frase que a gente aprende isso na escola, na matéria de português, a gente aprende quais são os tipos de sentenças, quais os tipos de frase. Resumidamente, as frases podem ser uma pergunta, uma exclamação, uma declaração ou uma comparação. Então, todos esses tipos de frase servem para a gente fazer ligações boas, para a gente fazer bons links, né, e deixar tudo ligadinho, para a gente ser um bom comunicador da mensagem da Bíblia para as crianças. Nós precisamos usar muito bem as perguntas, as exclamações, as declarações e as comparações. Então, vou dar um exemplo de cada para você ver, tá? Um exemplo que é uma pergunta, um exemplo que é uma exclamação, um exemplo que é uma declaração, e um exemplo que é comparação. Antes de eu dar os exemplos, vou dar, então, 4 exemplos aí. Eu quero saber se vocês querem que eu dê os exemplos, sim ou não, só para ter participação de vocês. Vocês querem que eu dê um exemplo de frase de ligação, uma de cada? Vamos ver um comentário interessante. As aulas da homilética no seminário foram aprimoradas e facilitadas em minha vida acadêmica com tudo que foi ensinado hoje. Aprendi com seu pai no curso da PEC Rio. Que legal, deve ter sido quem que falou? Pastor Alex Sena. Pastor Alex, um beijo para você e sua esposa, que eu amo de paixão, e seu filho lindo e maravilhoso. Tô com saudade deles. A ligação pode ser uma pergunta. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de pergunta que a gente usa para fazer uma ligação. Deixa eu pensar aqui. Na história, Jesus acalma a tempestade. Você está contando a história, e aí você chega naquela parte da história que Jesus está dormindo no barco, e os discípulos estão apavorados. Isso é fato histórico da Bíblia.
Os discípulos ficam apavorados, eles vão lá acordar Jesus, não é isso? Mestre, não te importa que pereçamos? Nesse momento cabe uma aplicação, mas para eu fazer uma aplicação, primeiro eu vou fazer uma ligação que é uma pergunta. Então preste atenção, ó. Mestre, não te importa que pereçamos? Crianças, vocês acham que Jesus se importava com os discípulos? Sim ou não? Sim, Jesus se importava com os discípulos, sim. Jesus amava os discípulos, assim como ele ama você, porque Deus ama todas as pessoas. Deus é amor. Deus, ele nos criou, ele nos fez, ele nos ama. Aí eu estou fazendo a aplicação sobre Deus e o amor de Deus. Mas eu usei uma pergunta para eu sair da história e fazer a aplicação que eu quero fazer. Uma das aplicações que eu quero fazer é sobre o amor de Deus, sobre Deus. Então, eu usei uma pergunta. Uma exclamação. A gente usa muito, né? Exclamação. Tô falando de Naamã. Naamã tinha lepra. Crianças, que terrível é a lepra. A lepra é uma doença terrível. Isso é uma exclamação. E com essa frase, né, que eu uso uma exclamação, eu consigo falar de pecado, porque eu usei a palavra terrível. E terrível é o link que eu preciso para eu falar tanto da lepra como para falar do pecado, porque a lepra é terrível e o pecado também é terrível. Então você usa uma exclamação, uma palavra-chave, uma frase que vai te dar o link que você precisa para você fazer as aplicações. Depois tem aí declaração. Uma declaração, uma frase simples, que é uma afirmação que você faz, né? Uma declaração. Então, por exemplo, Zaqueu era um pecador. Eu e você também somos pecadores. Então, eu estou declarando, estou afirmando, né, que Zaqueu era um pecador. Eu e você também somos pecadores. Então, com uma declaração, você liga e já começa a fazer a aplicação. Agora eu vou falar de pecado, porque eu fiz essa afirmação, essa declaração. E a última tipo de frase aí que aparece é comparação. Esse tipo de frase a gente usa muito, né? Principalmente quando a gente está contando as parábolas da Bíblia. Porque as parábolas da Bíblia são simplesmente comparações. Jesus falava das coisas da terra, das coisas terrenas, para falar das coisas do céu. Então, as parábolas são comparações, são analogias. Quando a gente está contando, então, as parábolas, a gente deve fazer o uso, então, das ligações em forma de comparação. Vamos dar um exemplo aqui. Assim como o pastor conhecia cada ovelha, amava suas ovelhas e cuidava das suas ovelhas, assim Deus também nos ama, ele nos conhece e ele cuida de cada um de nós. Porque Deus, ele nos fez, ele sabe exatamente como você é, ele sabe tudo sobre você, ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, ele sabe como você é por dentro, ele é quem cuida de você, ele sabe o que você precisa. A Bíblia diz no Salmo 23:1 que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, porque o Senhor cuida de mim e de você, o nosso Deus Criador, que é santo, que é perfeito, ele cuida de cada um de nós. Ele nos conhece, ele nos ama e ele cuida de mim e de você, assim como um pastor conhece a sua ovelha, chama a ovelha pelo nome, cuida da ovelha. É o pastor que leva para ir no pasto comer a graminha, beber a água fresquinha. Então, a Bíblia diz que aquele pastor, ele tinha 100 ovelhas, que ele cuidava de cada uma delas. Ele dava nome para cada uma delas. Então, olha o que eu fiz. Eu estou contando um fato da Bíblia, da história da parábola, e fiz a aplicação sobre Deus, o amor de Deus, usando uma frase de comparação, assim como, né, as frases de comparação, a gente usa assim como, e a gente usa bastante. Na história de Zaqueu, a gente poderia usar a comparação, né? Zaqueu, ele pecou, ele cometeu um erro, assim como nós também cometemos erros. Eu e você também somos pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram. Então, assim como a gente usa bastante para fazer os links, as frases de ligação. Gente, eu espero que vocês aproveitem bastante as ligações, os links para contar as histórias da Bíblia, para apresentar mensagens bíblicas para as crianças que façam sentido, como a gente colocou aí no meme que eu peguei do Facebook, que não vai tocar o nosso coração se não fizer sentido. Então, não existe aprendizagem se não há significado, se não faz sentido.
Então, nós temos que fazer com que as histórias da Bíblia façam sentido. E tudo isso aqui que eu estou falando são técnicas que vão aprimorar e vão fazer todo sentido, inclusive para os adultos que estão ouvindo essa pregação, essa mensagem. Tem muitos adultos que se convertem em culto infantil, né? Se for uma pregação assim, bem preparada, os adultos também recebem Jesus, porque é realmente dessa forma que a Bíblia deve ser exposta, explicada, de uma maneira simples, porém profunda. A gente não pode confundir simplicidade com superficialidade. A gente não deve ser superficial, porque a gente tem que ser simples. A gente pode ser simples e profundo ao mesmo tempo. Essas são um dos melhores tipos de pessoas, são as pessoas que precisam estar entre as crianças, são as pessoas que são simples, mas que são profundas. A gente tem que trazer as verdades profundas para o coração da criança, mas com simplicidade, e isso alcança até mesmo o coração de um adulto. Quantos adultos ainda estão longe de Cristo, estão longe de Deus, precisam, né, ouvir uma mensagem simples, porém com profundidade. Então, fica aqui o meu convite para vocês, para cada um de vocês, para se aprofundar nesse assunto que eu gosto tanto, espero que vocês gostem também, que é o preparo das mensagens bíblicas. Então, fica aqui a minha proposta também de trabalhinho para vocês fazerem, quem precisa complementar a carga horária. Quem não precisa, tá ok com a carga horária, não precisa nem fazer o trabalho, tá bom? Mas se vocês quiserem mandar o trabalho mesmo assim, eu quis fazer e manda para mim, para eu te dar um retorno, pode também fazer, tá bom? Eu vou guardar aí os trabalhos de vocês, vou colocar no grupo de WhatsApp o meu e-mail, para quem não tem ainda, para vocês me mandarem por e-mail, tá? Por e-mail fica muito melhor para a gente guardar esses trabalhos, tá? Do que entregar assim impresso, presencialmente, fica mais complicado, a gente pode perder. É melhor a gente, né, gente, vamos migrar logo para essa coisa online, vamos ficar mais modernos, tecnológicos. Nós fomos obrigados a nos modernizar, né? Eu particularmente fui obrigada, tá, gente? Eu estava empurrando com a barriga essa questão de tecnologia. Eu não tenho muita facilidade. Para falar a verdade, eu não gosto muito de tecnologia. Eu sou uma pessoa mais assim, eu gosto de papel e caneta, eu guardo um monte de trabalho de aluno impresso, eu sou dessas. Graças a Deus, o Caio, meu marido, ele é mais moderno que eu, e ele me ajuda nessa área tecnológica, inclusive ele está aqui no pano de fundo, por detrás, aí ajudando a gente a dar essa aula aqui, tá? Mas agora, com essa questão do isolamento social, e essa pandemia, tudo tem um lado positivo, né? Principalmente para nós que somos cristãos, somos filhos de Deus. A Bíblia diz que tudo coopera para o nosso bem, nós temos que aproveitar as crises, né? Transformar em oportunidade. Então, eu estou me familiarizando melhor com as videoaulas, com essas coisas tecnológicas, e eu estou decidida a ser uma pessoa high-tech agora. Eu vou ser uma pessoa moderna, acabou agora essa coisa de ser ultrapassada, viu? Agora já era. Já me familiarizei, estou fazendo live, estou fazendo essas coisas, tá muito bom. Então, fica meu convite para você também, que é que nem eu, que queria ficar empurrando com a barriga, essa coisa de tecnologia. Vamos deixar isso para 2025. Já era, né? O Caio, meu marido, falou que a gente foi obrigado, a gente agora pulou para 2025. Agora, coisas que pessoas assim mais modernas que a gente, países mais desenvolvidos, o pessoal usa essas plataformas há muito tempo. Né? Nos Estados Unidos era muito comum o pessoal usar sala assim, de conversa, Zoom, todos esses aplicativos, eles já estavam usando há muito tempo, então eles já estavam mais preparados, e a gente aqui no Brasil, poucas pessoas já usavam isso, né? Então, de uma hora para outra, todo mundo teve que se adaptar aí, né? O pastor Alex ficou triste porque tem que fazer o trabalho. Poxa, pastor Alex, eu falei aqui que o trabalho é maravilhoso, o trabalho é gostoso de fazer, você vai amar fazer esse trabalho. Eu falei, gente, o trabalho que eu vou passar é um trabalho tão bom, tão maravilhoso, vocês vão amar fazer esse trabalho. Qual a data para entrega? Vou perguntar à professora Mônica se tem, eu acho que tem um prazo, porque tem que colocar nota lá no sistema para vocês serem aprovados e já sair com o certificado já do curso, né? Vocês estão terminando, já que a pós-graduação, parabéns para todos,
E eu acho que deve ter um culto de formatura, né? Se Deus quiser, vai ser lindo, vai ser maravilhoso. É uma vitória muito grande para cada um de nós. A primeira turma, né? E eu vou confirmar e a gente coloca lá no grupo do WhatsApp qual é a data limite. Mas, pastor Alex, é moleza isso aí, muito fácil. Você vai tirar de letra, você tá só fazendo gracinha aqui, né, pra gente. Porque, ó, uma história só da Bíblia que tem ênfase evangelística, que você fala onde que você colocaria o plano da salvação. Só aponta. Não precisa escrever o esboço inteiro, não. Só aponta, assim, tá? A história de crescimento espiritual. Você só fala qual seria o ensino principal dessa lição. Menciona para mim uma lição moral, que não está na Bíblia, mas que tem moral evangelística. Menciona para mim uma história missionária, que você já está careca, né, de saber. Já está careca, né, pastor Alex, de saber isso. E a história, qual é a outra, gente? Qual uma mensagem bíblica temática que você apresentaria para as crianças? Que você não ficaria preso num texto só da Bíblia, que você iria colocar o tema como centro, né? E você pode passear a Bíblia toda para poder explicar esse tema para as crianças. Muito bom esse trabalho, né? Quem colocou aí que o trabalho é ótimo? Ah, pastor Alex. O trabalho é ótimo, o tempo que não ajuda, é verdade. É muita coisa para fazer. Mas eu acho que você faz isso daí em 5 minutinhos. Você vai me mandar isso aí hoje mesmo. Quer ver? Tá bom, gente? Fiquem tranquilos que eu vou perguntar para a professora Mônica qual é o prazo. E uma noite dessas aí você para fazer isso daí e me manda isso daí. Eu tenho quase certeza que quem fizer já vai levar nota máxima nisso aí. Quem fizer esse trabalho, só de você ter feito, separado o seu tempo para fazer, você já vai tirar 10 nisso aí, tá? Quase com certeza vai tirar 10 nisso aí. Tá bom, gente? Então, nós já estamos caminhando para o fim da nossa aula de hoje. Eu espero que tenha, assim, contribuído para seus pensamentos aí em relação ao ministério com crianças, em relação ao nosso desenvolvimento pessoal, né, gente? Porque esse assunto é muito importante para nós mesmos, para a gente crescer nessa questão do estudo da Bíblia. E podem contar comigo em relação a esse assunto aí. Sou fã desse assunto, gosto muito de falar sobre isso, gosto muito de gastar tempo aprendendo sobre isso. Então, quem quiser conversar mais comigo sobre esse assunto, estou dentro, tá? A gente tem aqui, eu acho que o pastor Alex tem coisas para falar com a gente sobre isso, e tantos de vocês que querem também falar suas experiências, seria muito bom se a gente tivesse presencial, porque aí eu acho que vocês ficam mais à vontade para participar. Aqui na sala online vocês ficam muito quietos e só fazem um comentário ou outro, mas acho que presencial vocês iam participar mais. Mas fica aí, então, mais ou menos que planejado a gente se encontrar um dia, quem sabe presencial, para conversar esse assunto, tá? Tô dentro, vocês me convidam, pode ser na casa de alguém, ou na igreja de alguém, a gente bate um papo só sobre esse assunto, que tem muita coisa, tá? E agora em setembro eu vou dar esse curso também, se você quiser já aproveitar e participar. Você só assiste as aulas, os vídeos, as videoaulas, não precisa fazer trabalho nenhum, é só assistir as videoaulas, serão 4 videoaulas desse assunto, tá bom? Então, vamos ficar por aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer ainda participar, complementar alguma coisa? Obrigada. Obrigada. Gostaram da aula? Que bom, graças a Deus, né? Então, quem quiser comentar alguma coisa aí, comente, porque em 2 minutinhos a gente encerra essa aula. Qualquer dúvida em relação ao trabalho, é só me mandar WhatsApp, tá bom? E aí eu fico aguardando o trabalho de quem quer, quem tem que complementar carga horária, vai ter que, de qualquer forma, entregar esse trabalhinho, tá? Esse trabalhinho fácil, simples, muito, muito bom de fazer, não é verdade? Gente, que bom estar com vocês, assim, né? Mesmo que seja online, presencial seria maravilhoso, mas assim, online também é bom, né? Que bom que a gente tem essas ferramentas e que a gente está desenvolvendo, aprendendo a usar melhor essas tecnologias, né? Deus abençoe você, o Caio Té, obrigado. Quem falou isso? Deixa eu ver aqui. Ah, pastor Alex, obrigada. Então, gente, ninguém quer falar mais nada? Vamos encerrar então aqui nosso encontro.
Vocês ficam livres aí, o pastor Alex já vai começar o trabalho dele, né, que ele que falou que vai entregar hoje o trabalho, então ele já deve começar agora. Um beijo, gente. A gente se vê no grupo de WhatsApp, tá? Qualquer coisa me chamem no WhatsApp. Deus abençoe vocês, o ministério de vocês, a igreja de vocês seja abençoada, a família de vocês, tá bom? Um grande beijo no coração de cada um, essa turma especial e maravilhosa, tá? Um beijo, gente. Tchau.